Hoje a família portuguesa viajou até Via Longa, é verdade. Estou aqui no parque à procura da minha convidada, a Sra. Maria Madalena, que nos vai contar a sua história fascinante de vida, cheia de fé e amor. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Já sabia que ia encontrar aqui, Sra. Maria. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Vamos então sentar-nos Vamos um bocadinho vamos sim. e ficar a saber um bocadinho sobre a sua história. Muito bem. Eu tratei há um bocadinho a Sra. Maria por Sra. Maria, mas sei que é conhecida por Sra. Madalena, É não é? verdade, sim. Por isso vou começar a tratá-la assim, é mais fácil. Diga-me uma coisa, sempre morou cá em Via Longa? Não, não. Eu nasci em Distrito de Viseu. Tive lá uma infância, a minha infância foi lá. Depois, quando casei, é que eu vim para Via Longa. Sim. E então, pronto, aqui. E relativamente aos seus tempos em Viseu, a sua infância? A minha infância, pronto, Como é que foi? eu casei e o meu marido foi para Angola. E o meu filho, tenho um filho, nasceu lá. Em Angola? Em Angola. Depois ele faleceu novo, depois de virmos para cá, depois do 25 de Abril, que nós viemos no 25 de Abril. Ele faleceu. Depois tive muitos anos sem ninguém. Vim conhecer o meu marido também, que também já faleceu. E ele era uma pessoa que frequentava também a mesma fé que eu. Exatamente, eu ia lhe perguntar Mesma fé que eu. como é que conheceu o seu Foi uma vez, marido? foi uma vez numa concentração de fé do Império que eu conheci lá ele. Conheci lá. E deram-se logo bem? Foi? Conheci por intermédio de umas amigas, e as amigas me apresentaram, e ele, como precisava de ter alguém, não é? Falou-se nisso, e depois nós, pronto, pela fé, lá A fé juntou. unimos o matrimónio. E como é que foi esse matrimónio? Foi bom? Foi muito bom. Companheirismo? Sim, muito bom. Ele era uma pessoa muito meiga, muito dada. Nós entendíamos-nos bem, porque quando somos de Deus, a pessoa que é de Deus, a gente consegue fazer um lar firme e abençoado. E foi esse que foi o meu. E agora vamos então retroceder um bocadinho à sua infância. Como é que era a relação? Deve ter boas memórias, não é? Sim, maravilhosas. Dos seus pais, dos seus irmãos. Sei que tinha 5 irmãos. 5 irmãos, eu tinha 5 irmãos. Nós tivemos uma infância feliz, os meus pais eram felizes e amavam-se muito. Marido só de uma mulher e a mulher só do marido, que foi o casamento deles com os filhos, com nós filhos, era sólido, era uma relação deles, era abençoada. Nesse tempo pouco conhecíamos a fé verdadeira, não é? Sim. Mas eu hoje considero que eles já eram escolhidos de Deus e não sabiam, porque eles tiveram os filhos e educaram-nos da melhor maneira, educaram-nos a nós da melhor maneira, todos eles. Nós íamos para a escola, porque todos nós íamos para a escola, não era obrigatório a 4ª classe, todos nós, o meu pai disse assim, se eu dou ao mais velho, que era homem, era obrigatório para os rapazes, se eu dou, se eu dou ao mais velho, eu também dou a todos. A opção de escolha, não é? Exatamente. Isso é ótimo. De escolha não, ele foi uma ordem. Exato, e é uma mentalidade muito rara para a altura. Exatamente. Normalmente as mulheres nem a opção. Não. Por isso é que eu disse, os meus pais já eram abençoados, já eram escolhidos de Deus e não sabiam. Exato. Porque não estava divulgado quem era Deus, pronto. E então depois, aos 20, saiu de Viseu, não é? Pois. Mas manteve sempre uma boa relação com os seus pais. Sim. E com os seus irmãos. Sim. Eu fiz tudo, eu como tinha mais
mais posses, pronto, porque sempre dos meus irmãos, eu sempre fui abençoada, foi a que tive sempre mais posses. E então eles tinham uma casa humilde, que nem casa de banho tínhamos naquele tempo, não é? E eu consegui fazer a casa de banho e dar-lhe todo o conforto na casa que tinha, enquanto eles viveram, não é? Eles desfrutaram daquilo de melhor, daquilo de melhor que eu lhe pude dar. Os outros meus irmãos não podiam, mas mesmo, pronto, nós como tivemos uma infância criada com amor e sinceridade, nós também ficámos assim. E também, também fazíamos. E a senhora Madalena quis retribuir, não é? Sim, para viverem, exatamente, para viverem o mais confortável possível até que andar. Porque é isso que a gente precisa. Claro. Porque depois eles deixaram a casa, olha, eu reconstruía. Ok, Está a ver? boa. Eu reconstruí a casa depois deles falecerem, não é? Porque o meu pai faleceu antes 10 anos da minha mãe. E a minha mãe ainda cá andou mais 10 anos. E depois então é que fizemos as partilhas, ainda ela viva, eu calhou uma casa, não é? Sim. E então, enquanto ela cá esteve, eu deixei tudo, dei-lhe o conforto, eu fiz e depois desfiz. Pois, todo o conforto possível, não é? E depois, quando ela faleceu, é que eu então fui reconstruir essa casa. Deus me abençoou, porque tenho sido muito abençoada por Deus. E neste momento a casa está com a família? A casa é minha. É sua? É minha. Calhou-me a mim, pronto, nas partilhas. Costuma ir lá? Costumo ir lá. Bom. E às vezes vão pessoas também amigas que eu convido, ou que elas querem lá passar um tempo, elas vão lá. E lá está, é uma ótima forma de guardar as suas memórias de infância, né? Foi ali que cresceu. Sem nós pessoas da fé, pronto, quer dizer, ajudamos-nos uns aos outros e sem ter nada em troca, porque quem nos dá a troca, a bênção é a Deus, não é ninguém. Claro. É verdade. E o seu filho? Como é que foi a infância do seu filho? Eu sei que neste momento já não está cá, está em Luxemburgo. Sim. É? O meu filho, pronto, foi criado também conforme já não tinha o pai, não é? Pois. Deve ter sido bastante difícil. Aos 10, foi na infância pior, foi na altura pior. Pois. Porque com os seus 11, 12 anos para aí... É a altura mais, lá está, mais... que faz mais falta, não é? E ele tinha os seus 11, 12 anos. Pronto, eu criei, dei-lhe o melhor que eu pude, não é? Não deve ter sido fácil? Não foi fácil. Ele estudou também, fez até o 10º ano, fez o 10º ano. E depois conheceu uma rapariga, pronto, arranjaram o primeiro filho, o primeiro neto. Sim. Que é esse que tem a bênção de Deus também, é? Exatamente. É esse que conheceu Jesus e tem seguido comigo. Pode-nos falar um bocadinho sobre isso, com o seu neto? Ele quando vinha de férias, eu já era convertida em Jesus, não é? Sim. E quando ele vinha de férias para a minha casa, eu ia à igreja, ele ia também. Ele tinha os seus 3 anos e meio, e ele ia também. Fazia-me companhia. E então, no princípio, ele mesmo miúdo não queria, pronto, não percebia, não dava atenção àquelas coisas. Mas foi-se habituando, pronto, e gostou, e depois, de mais crescido, arranjou uma rapariga. E então, depois do meu filho ir para Luxemburgo, porque ele foi para Luxemburgo, primeiro estiveram na Espanha e depois foram para Luxemburgo. E o seu neto foi para Luxemburgo também? Foi agora, há uns anos que lá estão. Também já foram abençoados, que também já compraram uma casa na Espanha e outra em Luxemburgo. Que bom! Não é? Portanto, têm tido uma vida abençoada com Deus, pronto, é com Deus, porque eles reconhecem cá Deus. Claro. E quando a gente reconhece, Deus não nos falta nada. E eu sinto a minha família abençoada também, porque... E o seu neto, lá está, foi assim, aos pouquinhos que foi ganhando o gosto também, não é? Foi com a ida comigo, foi vendo que era bom e escolheu. Escolheu manter-se.
E a senhora, como é que chegou à igreja? Eu cheguei à igreja, foi assim, foi quando eu ouvi o primeiro... Escreviam na Maria, a revista Maria, e eu um dia, eu gostava muito de comprar a revista Maria. E então vinha lá testemunhos, e eu lia aquilo, mas pronto, gostei, mas não liguei assim muito. Mas uma vez ouvi a rádio comercial e dava um testemunho da vida da pessoa. Tinha acontecido várias coisas e que a pessoa estava mal. E era uma altura que eu tinha tido epilepsia, estava com epilepsia e trabalhava, não é, no hospital, que eu trabalhei 33 anos no hospital, 34 anos. O que é que fazia? 34. Era auxiliar de cardiologia. Auxiliar de cardiologia. Implantávamos pacemakers, eu auxiliava, consulta de cardiologia. Aprendi muito. Pois, é uma área bastante interessante. E 34 anos. Depois, aí eu tinha epilepsia e então os médicos diziam-me que tinha que tomar medicamento sempre até ao fim. Pois. E eu desmaiava, rasgava-me toda, 30 por uma linha, rebolava-me. Mesmo com a medicação? Mesmo com a medicação. Eu tinha, passava assim uma escuridão, um mal-estar por mim, não dava conta de mais nada. Quando a doença é do corpo, pronto, eu hoje conheço isto, não cura com medicamentos. Pois. Só com o tratamento espiritual, que é Deus, é que sai, foi isso que me aconteceu. Tenho a prova disso. Tenho a prova, é isso que eu estou a referir isto, porque isto é muito importante. As pessoas não conhecem, às vezes dizem assim, é agora ir lá, e não sei quantos. Isso não é a solução, porque a gente tem que ir à solução. Claro. Né? E eu então ouvi a rádio comercial e deram assim um testemunho parecido de saúde. Eu digo assim, meu Deus, se de facto o Senhor é esse Deus, então eu vou lá, eu tenho que ir lá. Porque se a pessoa foi curada, eu também vou ser curada. Se Deus é esse Deus que me deu, eu também sou curada. E então, pronto, passado o tempo, eu consegui saber onde era, porque eles passavam o coisa, a morada. E então consegui lá ir, mas pronto, não foi fácil, porque eu quando me dispunha, por isso é que as pessoas muitas vezes não conseguem alcançar, quando eu me dispunha a ir, acontecia montes de coisas que me tiravam o tempo para ir para lá, não podia, não dava, não dava para ir, e estava tão ocupada que não dava para ir. Então um dia, como é que eu consegui? Um dia foi a desta, não, isto não pode ser, olha, tenho isto para fazer, tenho aquilo. Mas a minha prioridade agora vai ser... eu não quero saber dessas coisas, eu tenho que ir saber onde é que está esse Deus. Exato. Pronto, e foi assim. E a partir daí houve uma mudança? Uma mudança total e completa. Eu, pronto, já não era a mesma, quando eu dei conta de mim, eu já não desmaiava e não sabia. Pois. Eu fui curada assim, limpa. Portanto, é a nossa perseverança. Exatamente. A nossa perseverança e em Deus é que vai iluminando as coisas que não são dele e ficando só o Espírito dele que é a benção. As coisas boas, não é? As coisas boas, é. Foi assim que eu curei. E agora continua? Agora continua. Na igreja? Já há bastantes anos. Pois, desde sempre, eu nunca me afastei. Desde o princípio, porque há pessoas que afastam, depois voltam, eu não, nunca, porque a sede era tanta que eu acreditava. E como eu acreditava, mas não sabia que era este Deus, a gente ajoelhava-se numa imagem, não é? Sim. Pensando, mas quando eu vi na Bíblia que Deus era Espírito e o Espírito é que vivifica, eu aí agarrei-me com todas as forças. Eu disse, meu Deus, eu vou em frente, o Senhor é comigo, vou em frente. Pronto, a partir daí nunca mais. E em relação aos seus irmãos,
É a única que pertence à igreja? Sim, agora sim, mas a minha irmã lá da terra e esta daqui, eles todos foram, eu trouxe-os todos. Foi? E o que é que eles acharam? Acharam bem, mas agora como velhotes, não é? Velhotes, sim. Não tem igreja perto. É mais complicado, É complicado. É complicado. Foi a mesma coisa que aconteceu com o seu neto, não é? Está longe e também foi complicado, se torna um bocadinho difícil. Mas ele vai ajeitar. E a sua fé também transmite uma força. A minha mãe também. A primeira foi a minha mãe, que eu fui lá a Viseu. Sim. Havia lá uma igreja em Viseu, depois que abriu, mais tarde. E eu falei dela e um dia disse assim, olha, vamos já almoçar a Viseu. E levei-os todos, levei os que lá estavam, levei todos. E aí, foi a família toda, não é? Foi, uma família portuguesa. Foi. Em Viseu. Fomos como é que foi? O que é que a sua mãe achou? Ela gostou, porque até ao fim, eu tenho a certeza que a minha mãe foi salva, sabe porquê? Porque depois de eu a levar, eu ia muitas vezes lá e falava com ela e falava de Jesus, levava-lhe o óleo, porque é o que consagra, é o que abençoa, não é? E ela então, todos os dias ela se ungia com óleo, antes de deitar e depois quando se levantava. Sentava-se na cama ainda muita vez e ungia-se com óleo e fazia a oração dela a Deus. E sentia-se em paz, não é? Sentia-se em paz. Sentia a sua mãe em paz? Sentia, porque antes dela falecer, eu estive lá mais o meu marido, ainda antes dele morrer, que a minha mãe morreu primeiro. E eu estive lá nos anos, pronto, foi nos meus anos e nos anos dela, portanto, que ela dizia. Estivemos lá, tivemos a almoçar, ficou muito bem, e ela disse-me assim, olha filho, sabes, eu está-me a acabar o óleo, quando tu cá voltares, trazes-me mais um frasquinho de óleo. Foi assim. E nós fomos para eu mais o meu marido, depois despedimos, está bem, mãe, eu trago. Despedimos e fomos para o Algarve. Íamos lá fazer uma coisa, e quando chegámos ali a Faro, íamos a Faro, uns amigos do meu marido, que já não me lembro bem. Chegámos a Faro e eu recebi a notícia da minha irmã, disse, olha, voltem para trás porque a mãe acabou de falecer. Pronto. E como é que conseguiu lidar? Foi difícil lidar com... Um pouco, mas nós quando temos Deus é diferente. Exatamente, porque a senhora já passou por várias perdas, sim, não é? foi um choque. Como é que se consegue manter assim? É um choque porque a gente entende que a pessoa vai para onde escolhe. E quando a pessoa sabe que a pessoa que vai para Deus, ainda mais alegre e mais confirma essa situação. E é isso que nos dá a paz. Nos dá interior, não é? É. Eu ouvi a minha mãe, pronto, e não deitei uma lágrima, não chorei, mas eu ria, eu agradecia a Deus, quer dizer, anteriormente, não é assim? Sim, claro. Pois, mas eu digo assim, meu Deus, realmente o Senhor é maravilhoso, porque a minha mãe ela estava linda, serena na urna. Era uma coisa, pronto. E claro que isso também Ajudou a fazer o luto, não é? Ajudou. Não fiz, o luto a gente não faz. Claro. Não faz porque mesmo eu sou contra isso. Sim. Eu sou, porque a gente sente-se mais pesada. É verdade. A gente sente-se mais pesada. O luto eu gosto de usar preto, eu gosto de usar preto porque gosto do preto para uma toalete, uma coisa. Sim. Mas de obrigação não faz sentido. E eu tenho uma dica do meu pai que ele dizia assim para a minha mãe, ainda antes dele falecer: olha Maria, porque ela é que se chama Maria, olha Maria, se eu falecer primeiro, eu não quero que tu vistas luto por mim, nem aos nossos filhos, porque lá depois usavam o aliviar luto, que era o preto com umas bolinhas e umas coisinhas brancas. Era. E então o meu pai decidiu e disse à minha mãe, não, nem a minha mãe fez. A minha mãe não fez luto do meu pai. Ele não quis. Claro. Pronto. E é uma forma mais leve, não é? De ver a vida. Pois, claro que a gente tem saudades, a gente sente. Sim, mas não adianta de nada estar ali naquele sofrimento. Não, pois não, é pior, sente-se mais pesada a pessoa. É verdade. E lembra-se mais daquilo. Pois é. Não é?
Sem dúvida. Lembra-se mais da falta. Acaba por contradizer, o luto supostamente é para superarmos, mas acaba por piorar e a gente relembrar-se. É. E agora que estávamos a falar do seu pai e da sua mãe, sabe como é que eles se conheceram? Sabe a história do amor deles? Sei, não sei se sei por direito, não sei se sei por direito, pronto. Os meus pais tinham gado. E então, quando era no verão, eles não tinham pastagem lá no sítio e iam com as ovelhas para a serra. Sim. Para a Serra de Estrela. E então juntavam, dos povos ali próximos todos, juntavam as ovelhas num sítio, que eu já não me lembro onde era, e então iam todos com aqueles pastores para lá e os outros vinham para casa. E a minha mãe tinha ido com um rebanho também que era de lá perto, e o meu pai conheceu-se aí. O meu pai com ela conheceram-se aí. Foi assim. E foi a partir daí? Foi a partir daí que começaram então a namorar. Que giro. Conheceu os pais dele e o pai dele também. Olha, já faz-me lembrar assim coisas da Bíblia, antigamente. E os pais dele queriam dar outra filha. Ah, era? Queriam dar outra filha. E ele disse, não, eu quero a Maria Isabel. Pois, porque na altura era assim. Era. Era um era bocadinho... assim, e foi assim que ele conheceu. Mas pronto, o amor o que eu sei deles, alto. o que eu sei do casamento deles, pronto, da união, do conhecimento, é esse. Sim. E criaram uma bela família portuguesa. Criaram. Eu hoje vejo coisas, pronto, o que eu digo assim, realmente eu e os meus irmãos foram felizes. Nós criávamos e vinhamos da escola, tínhamos trabalhos no campo para fazer. É sério? Cada um, exatamente, o mais velho estava, por exemplo, com as ovelhas, não é? E quando o outro vinha da escola, e ele ficava, o outro a seguir ficava com as ovelhas, não é? E o mais velho já ia trabalhar noutras coisas com o meu pai e com a minha mãe. Iam mudando assim as funções. Tínhamos assim, pronto, trabalhos, mas o que acabava por ser bom também. Bom, porque tínhamos esse entretenimento e era saudável. É um entretenimento saudável, contacto com a natureza. Com coisas úteis. Cria-se uma certa disciplina. Pois, com coisas úteis. Para as exatamente. crianças. E pronto, e foi assim. Só tem boas memórias. Só boas. Tanto da infância como, pronto, dos casamentos. Eu fui feliz também. Fui feliz porque a gente também se tem que dar, não é? Claro. As pessoas muitas vezes não são felizes porquê? Porque querem mandar um no outro e querem ser maior que o outro. Quer dizer, não se deixam, não são submissas. Sim, e querem tudo ao gosto. Percebem que têm que exatamente. Ceder, não é? Nós temos que ceder, exatamente. Então a senhora Madalena tem 75 anos, não é? 75 anos. Se pudesse resumir estes 75 anos de uma forma geral, considera-se uma pessoa felizarda? Felicíssima. Sim? Felicíssima, sim. Eu tive uma infância feliz e pronto, e fomos criados como eu digo assim, com muito amor. Amor que os pais criaram-nos com amor e com respeito e educaram-nos assim, conforme eles eram, também passaram para os filhos aquilo que eles eram e que queriam que a gente fosse. E vocês assim o fizeram com as vossas famílias assim também, o fizeram, não é? É verdade. E isso é que é bonito, não é? Os valores passarem de geração em geração. Mantenha-se. Senhora Madalena, estou a adorar a conversa. Vamos continuar agora com uma caminhadazinha, pode ser? Com certeza. Vamos lá então. E termina assim mais uma família portuguesa. Eu espero que tenham gostado. Eu vou de coração cheio e quero saber ainda mais histórias da Senhora Madalena. Até à próxima. Vamos lá? Porque lá está, quando a família está afastada, por mais que se tente, é sempre difícil manter aquele contacto. Com pouco.
difícil. Um pouco, porque nem sempre nos Não há podemos tempo. juntar. Enquanto os meus pais foram vivos, nós juntávamos-nos todos sempre. Era o Natal, era quando eles faziam anos, Exato, era isso assim, acontece. todos juntávamos mais. Normalmente lá está os pais, é que se juntam sempre, o resto da família. A minha mãe costumava dizer que ela que fazia anos 2 vezes, porque a minha irmã fazia a festa dos anos dela e a gente às vezes não podia ir, não é? Quando eu fazia anos, que era 8 dias Pois. depois, eu aparecia lá, não, vinha lá, porque já foi agora isto ultimamente, já depois do meu pai falecer. Então eu fazia uma festa como eu entendia melhor, e então ela dizia, olha, eu cheguei à conclusão, eu estou bem? Cheguei à conclusão que faço anos 2 vezes, porque tive uma festa a semana passada e já estou a fazer outra. Ela era muito querida. Ok, então vamos. Vamos lá? Vamos, olha aí a caca. É uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa.